Uhum. Então a gente vem lendo, sabe? Uhum. Nunca tinha vindo aqui. Sim. E quando eu era pequena, a gente foi para esse coroa e tal. Uhum. Eu fui gostando Sim, sim. demais, assim. Que Vou legal. guardar continuidade. Que bom, que bom. Tá? Sejam bem-vindos. Obrigada.
Então já estamos no final do livro, né? O que faremos depois disso, não sei. Então a gente estava nessa parte sobre a cultura de paz. A gente encerrou o apêndice 1, que tratava dos 4 pensamentos que transformam a mente. É isso, né? E aí agora o 2, que seria esse aspecto da cultura de paz. Esse aspecto, algumas vezes ele é visto como um aspecto inicial, né? Cultura de paz. Algumas vezes quando a gente já está andando, já está praticando, fazendo retiros, a gente pensa, bom, isso é cultura de paz, é uma coisa menor, assim, né? Tipo, não vou melhorar o samsara para quê, né? Eu vou olhar o aspecto último direto. E faz sentido, assim, essa crítica, assim, ou essa, digamos, certa resistência, né? Eu acho que ela faz um pouco de sentido. Mas, ao mesmo tempo, a cultura de paz mesmo é a cultura que o Lama tem chamado de bloco 4, né? Então, se a gente olhar a cultura de paz na perspectiva do bloco 4, então ela não é um aspecto inicial. Então, ela pode ser um aspecto inicial, no sentido que é um pouco que a gente estava comentando agora há pouco, né? De cuidar da saúde, melhorar as relações, cuidar do corpo, né? Ter boas relações, uma política de boa vizinhança, né? Fazer até obras de caridade, né? Desse tipo, assim. Poderia ser, né? Ou seja, oferecer, né? De olhar desse modo, de uma forma mais ampla. Poderia ser um primeiro passo, né? Algumas vezes o Lama usava a expressão do bom coração, né? De usar o bom coração. Assim. A gente está sempre aberto a praticar desse modo, né? Mas isso seria um aspecto inicial. Aí a gente vai melhorando a nossa vida, a gente começa a fazer shamatha, aí a gente começa a entrar no prajnaparamita, começa a aprofundar. Quando a gente começa a descobrir os tesouros do espaço básico, bloco 3, assim, a gente está avançando, já praticou, já fez retiros, bloco 3, começa a ver o aspecto de Sambhogakaya, a gente descortina o bloco 4, ou seja, a gente volta para o mundo já equipado, vamos dizer assim, né? Já acolhido, amparado por essas inteligências. Então aquilo começa a fazer realmente sentido, né? Aí é aquilo do tipo assim, algumas vezes surge essa pergunta, né? Se na vacuidade não há sofrimento nem causas do sofrimento, né? No fim não há nem bem nem mal, eu posso simplesmente fazer qualquer coisa, né? Eu poderia simplesmente sair matando e aquilo é vacuidade, né? Mas aí se diz assim que a gente não vê razão para isso, né? Junto com essa espacialidade, essa mente realizada, búdica, né? Totalmente realizada, a compaixão ela é natural. Então o interesse pelos seres é natural. A gente não surge nenhum impulso de matar. Não é do tipo assim, tudo é livre, então eu vou fazer qualquer coisa. Se a gente faz qualquer coisa, de modo geral, a gente está fazendo na perspectiva dos 12 elos, na perspectiva do samsara. A gente não está fazendo de forma livre, a gente está fazendo de forma libertária, ou sei lá, uma palavra, de uma forma automatizada, mas não livre propriamente. Então, a cultura de paz, ela está aqui no final do livro, né? Ela poderia estar no começo, no sentido de que a gente estabelece uma fundação, estabelece boas relações, cria uma terra pura, como o próprio Sebe, né? Cria um espaço de prática, melhora as relações, melhora a saúde, mas ela também pode estar no ponto final, assim. Então, o Lama ele vai abordar um pouco desses aspectos aqui, né? Ele vai dizer, dentro do budismo, a responsabilidade universal, que é uma expressão que o próprio Dalai Lama usa, né? Responsabilidade universal, e a cultura de paz surgem como meios hábeis extraordinários para o benefício de todos os seres, a começar por nós mesmos. Para nós budistas, a melhor forma de relacionamento com todos os seres é a prática da bondade, amor e compaixão. Cuidar dos outros é a única forma de garantir o nosso próprio bem-estar, pois todos estamos interligados, dependemos uns dos outros.
Todos os seres buscam a felicidade e tentam evitar o sofrimento. Não se trata de uma característica exclusiva dos humanos. Ela é identificada também nos animais e plantas. Então vocês veem, né? Os animais e plantas buscam a felicidade. Né? A planta, a gente pensa, bom, a planta não é um ser senciente, né? Oficialmente, assim, na cosmologia budista, não se fala nas plantas nesse sentido. Né? Mas elas têm uma certa... Dá para dizer que tem a origem independente, está presente. Né? E elas buscam água, né? Elas buscam recursos, elas fazem fotossíntese, elas de algum modo elas têm essa aspiração de felicidade. Os animais também, os pequenos animais. Né? Vocês veem assim as formigas, se elas estão perdidas assim fora do bando, elas estão apavoradas, buscando um jeito de... As abelhas, né? Um jeito de se refugiar. Né? Elas querem a felicidade e se livrar do sofrimento. Né? Todos os seres buscam sempre o que possa garantir sua sobrevivência da melhor maneira possível e tentam evitar as ameaças. Então, mesmo esse ensinamento, que poderia ser super simples, assim, super ser considerado um ensinamento até óbvio, assim, tá, todos os seres querem a felicidade se tiver o sofrimento, tá, eu quero a minha e pronto, né? Não importa, né? Vou ultrapassar quem estiver na frente e vou alcançar minha felicidade. É justo, né? O Dalai Lama está falando. Mas se a gente for ver de forma profunda, a gente vai ver que isso nos conecta, isso nos liga a todos. Então isso é um ensinamento super profundo. Pensar que todos os seres querem a felicidade é pensar assim, todos têm algo em comum. Então mesmo aquele que aparentemente nos agride, nos machuca, nos fere, ele quer a felicidade. O único porém, talvez, é que ele está fazendo isso de uma forma equivocada. Ele está tentando a felicidade de um jeito que vai estar atrapalhando ele. Né? Eu acho que isso é um pouco bom de contemplar a motivação. Exato. Uhum. Para iniciar a prática. Assim. Uhum. É muito bom mesmo. Isso dissipa muitas dúvidas, né? Muitas questões. Né? A gente pode... Porque quando a gente começa a entrar em argumentos, a gente está se filiando, né? A gente está criando sectarismo, dizendo, não, então é melhor tal coisa, é pior tal coisa, o mundo deveria ser assim, não deveria ser assado. Agora, se a gente pensa que o pior dos ditadores, assim, alguém, um serial killer, alguma coisa horrível, assim, a gente pensa, ele quer a felicidade, quer se livrar do sofrimento, e eu também. Olha só que mágico, né? É uma coisa impressionante, né? Aí não quer dizer que a gente vai apoiar o que o outro está fazendo. Ah, tu quer a felicidade? Então tá, continua matando, continua roubando, porque daí tu vai conseguir a felicidade. Não, a gente vai entender. Assim como eu, esse ser, essa pessoa, quer a felicidade, quer se livrar do sofrimento e também se atrapalha. Eu também me atrapalho. Eu também quero a felicidade, mas eu, né, não cuido da saúde, né? Do tipo assim, eu quero a felicidade, mas eu me entupo de açúcar e gordura. Porque eu acho que isso vai trazer felicidade. Daqui a pouco as minhas vias estão entupidas, eu estou gerando doenças, diabetes, câncer, alguma coisa assim. E eu estava buscando a felicidade, afinal de contas. Então, do mesmo modo, emoções perturbadoras. A gente pensa, alguém vem com uma fofoca, a gente entra na fofoca e concorda com aquilo, né? A gente pensa que aquilo é felicidade, porque pensa, bah, que legal, né? Estamos aqui, nós dois aqui tomando um café e falando mal de alguém. Isso é uma coisa, né? Tem um momento de prazer ali, né? Isso não dá pra negar, né? Tem uma união com aquela pessoa, né? Pois é, aquela pessoa é horrível, né? Tal coisa. Aí passa um tempo e cada um vai pro seu canto e fica, bah, pois é, não devia ter falado, falei um pouco demais, né? Não sei o quê. Aquela pessoa vai descobrir tal coisa. E se ela falar o que eu falei, pronto, aí gera um pesadelo, né? Então a gente está o tempo todo fazendo isso, querendo a felicidade, mas correndo atrás de coisas que nos tornam infelizes. Né? Então isso é direto. Né? Então todos os seres buscam sempre o que possa garantir sua sobrevivência da melhor maneira possível e tentam evitar as ameaças. Na existência condicionada, tudo tem início, meio e fim. Tudo é impermanente. Então, é isso. A gente busca a felicidade com coisas que são impermanentes. A gente quer o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa. E a gente cria isso.
o Lama nem tem preferido muito essa palavra, eu também acho ela um pouco estranha, porque parece que ilusão, ela dá a ideia de algo que não existe, né? Mas a gente poderia pensar num aspecto, num processo delusório, que seria assim, delusório, ele é um pouco diferente, porque seria assim, a felicidade ela vem, se a gente tem determinado celular, determinado relacionamento, determinado carro, aquilo tem uma felicidade, então não dá para dizer que é ilusão, aquilo está acontecendo, está operando, a gente se sente bem, né? Mas aquilo tem um aspecto junto, tem a impermanência, né? Então isso é o sentido de dukkha, a palavra dukkha, né? É a felicidade junto com o sofrimento está à espreita ali, né? Como se Maharaja estivesse esperando, aquilo está bem, está feliz, está bom, está todo mundo bem, mas por quanto tempo? A gente não sabe, né? Às vezes pode ser anos, décadas, né? Às vezes pode ser minutos, né? Como uma droga, assim, a gente injeta uma droga, inala uma droga, aquilo parece, uau, felicidade, né? Aquilo dura algumas horas, alguns minutos, né? Então a palavra delusão talvez ela seja ela seja mais apropriada, porque ilusão parece assim que eu estou lidando com algo que não existe, mas aquilo existe, aquilo está operando, e a delusão ela tem esse componente da impermanência. Exato. Uma cobra. Aquilo ali não é uma ilusão, porque ela está vendo uma coisa de uma forma equivocada, mas aquela coisa existe. Exato, Você sabe isso, não existe, só que a gente vê de uma forma eludir. E não só a corda existe, porque a gente poderia pensar assim, bom, a cobra é uma ilusão, porque a cobra não estava lá, estava a corda, né? E de fato é um pouco isso, né? É um pouco ilusão. Só que a sensação que a pessoa teve, nem que seja por alguns instantes, ela é real. A sensação de medo, ela pode até salivar, ou se arrepiar, ou gerar adrenalina, alguma coisa. Então aquilo é super real. Ela sente, é palpável, né? Porque o nosso papel não há diferença de ilusão. Estou relacionado com ilusão e boa ilusão. Como a gente ouvir a voz de alguém que não existe, né? Por exemplo. Foi ilusão, foi ilusão. Tem alguém aí? Ai, desse lado aqui. A gente tá assim, né? A gente tá assim tenso, né? Qualquer coisa, alguém vai pular ali. Viu o que é uma loucura coletiva, né? Tô todo... Parecia, né? O cara pulou o muro, tava ali. Não, eu achei que era vizinho. Sim, Então, esse componente da impermanência, a gente poderia tomar como uma contemplação interna, do tipo assim, a gente perceber que os objetos atrás dos quais a gente está correndo para obter a felicidade, eles são impermanentes, eles são delusórios, né? Eles não são fixos. E junto a gente pode oferecer esse ensinamento, oferecer essa prática para os seres à nossa volta. Então, mesmo seres que estão aparentemente nos agredindo, eles estão fazendo com base na delusão, em coisas impermanentes também. Então, a gente não só contempla, como a gente oferece essa contemplação. A gente pode pensar assim, bom, ela tá
querendo agredir, querendo se livrar de alguma coisa, mas ela está lidando com a impermanência, sem perceber. Né? Aquilo vai passar. Né? Então, mesmo o surto de raiva que ela pode ter, a gente pode respirar, acalmar, pensar, bom, isso foi um surto, foi um vento que passou. Né? Aquilo não é real, não é sólido. Não é real no sentido de que não é sólido. Não de que não está operando, porque está operando. Mas aquilo não é sólido, não é final, né? Nesse sentido. Então, como tudo está sempre mudando, surge o conceito de positivo e negativo. Vemos certas coisas como benéficas para a nossa busca pela felicidade e outras como prejudiciais, capazes de gerar sofrimento. E muitas vezes o que era positivo torna-se negativo depois de um tempo e vice-versa. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, alguma coisa que aquilo era maravilhoso, né? Aí a mesma coisa causa problemas. Né? Aquilo é negativo. Vou pegar um exemplo assim super prático, né? Um automóvel. Né? A gente pensa, bom, o automóvel vai nos trazer felicidade, porque a gente vai se deslocar de um ponto a outro, a gente vai estar num conforto, a gente vai... Enfim, tem uma série de benefícios, né? Mas aí junto com ele vem o IPVA, vem a manutenção do carro, vem o medo que roubem, vem tudo, tá o pacote completo. Né? A gente não consegue ter só uma parte, não tem como. Né? Então a mesma coisa que nos traz felicidade, ela pode nos tirar o sono. Né? A gente não dorme assim pensando, o carro está em tal lugar, será que eu tranquei mesmo? Tenho que fazer seguro, tenho que não sei meio o que, cuidar para não bater, sempre tem alguma coisa junto. Né? Então isso é direto. Né? Do ponto de vista convencional, o budismo aceita a noção de positivo e negativo. Então é bom destacar esse ponto, assim, não quer dizer que não exista o positivo e o negativo, não exista o bem e o mal. Do ponto de vista convencional ele existe. Né? Mas do ponto de vista absoluto, existe a compreensão de que nossa natureza não pode ser afetada pelas circunstâncias que afetam nossas identidades e nosso corpo. Então a nossa natureza, no sentido de nossa natureza é livre. Ela não pode ser afetada, não importa o que aconteça. Portanto, do ponto de vista da natureza última, não há nada que nos derrube, nos afete, nos destrua. Também não consideramos que as pessoas possam ser divididas entre boas e más. Nem trabalhamos com o conceito de culpa, de que as pessoas devam ser responsabilizadas diretamente por suas ações negativas. Trabalhamos com o conceito de que, se andarmos de maneira apropriada, colheremos o que desejamos, felicidade e segurança. Então, a culpa, ela não seria uma boa coisa, né? Nem para nós, né? Nem para a gente se responsabilizar diretamente por algo, nem para a gente acusar alguém, né? Quer dizer, que a pessoa que fez errado. Né? Aquilo é uma construção coletiva. E a gente entende que se qualquer um de nós produzir boas relações, vai colher felicidade, vai colher segurança, vai colher paz. Se produzir más relações, né, problemas, vai colher aquilo. Né? Então é matemático, assim, a gente vai entender isso. Né? Quando fala de caráter do ponto de vista convencional, está falando da verdade relativa. Isso. O ponto de vista convencional seria essa é a verdade. Que é o quê? Na verdade relativa a gente trabalha com a noção de dualidade, né? Que tem essa separação de sujeito e objeto. Né? Do ponto de vista absoluto não tem essa separação, né? Porque não tem ser que vai entrar na iluminação. Não tem uma identidade que vai cruzar o portal, vai dizer eu me iluminei. Pois é, nada. É a pergunta que... eis a questão, né? Essa é a pergunta que o Subhuti faz, que o Buda faz ao Subhuti, né? E o Subhuti faz ao Buda no Sutra do Diamante. Né? Assim, ele diz assim, existiu algum dharma fixo que o Buda pôde, né, se apropriar, né? O Buda te deu algum ensinamento nessa escritura, nesse ensinamento? Aí Subhuti vai dizer, não,
não deu ensinamento, porque não tem nada para ser transmitido, não tem uma iluminação a ser atingida. Então, quando se cruza esse portal, não tem nem a noção de sujeito que cruzou. Aquilo é um pouco estranho, né? A gente caminha e chega lá e diz, tá, não vou levar nada, assim, nada, nem assim um like, alguma coisa assim, né? Nada. Então essa é um pouco aflitiva, assim, essa parte. Mas a aflição, ela vem da onde? Ela vem da noção de identidade também, né? Da noção de que a gente precisaria ter algum mérito, né? Então a noção de mérito, ela está no aspecto convencional. Mérito e karma, ela está no aspecto convencional, né? Então, a noção de que a gente precisa ganhar alguma coisa, né? Precisa ser condecorado, precisa ser reconhecido. Então, a gente vai se deparar com isso o tempo todo. Até não liberar totalmente, volta e meia isso vai surgir, né? Do tipo assim, tô aqui praticando e aí? Né? Qual é que é Buda? Qual é que é Lama? Alguma coisa vai acontecer? Eu vou ser reconhecido pelos meus esforços? Então a identidade, ela sempre, o ego, né? Ele sempre vai estar gritando, né? Ele vai dizer, não, tá, mas agora, tá bom, já me livrei de tudo, já não tenho mais nada, tô desapegado de tudo, não tenho família, tô aqui há anos aqui sentado. Alguma coisa, me diga, legal, aceito o seu nada. Então, algumas vezes os grandes mestres, assim, os mestres, eles são mestres mesmos, né? Eles nos apontam a natureza última quando eles não passam tanto a mão na nossa cabeça, assim. Porque quanto mais eles passarem, mais eles alimentam esse ego, né? Porque a gente recebe um afago, né? A gente quer mais, né? É meio inevitável, assim. Ah, pois é, você fez uma coisa boa. Ah, que legal, vou fazer de novo. Aí o mestre que não dá muita bola para isso, assim, ele vai só nos empurrando mais para frente, né? Esse é um grande mestre. Então, é claro que os mestres, eles combinam as duas práticas, né? O Lama Santen, ele faz um pouco disso. Ele faz esse papel de mãe, assim, de acolhedor, né? Mas junto com isso ele tem a espada de Manjusri, assim. Agora a gente está com um quadro de Manjusri aí, ó. Logo a gente vai colocar na parede. Então, aqui tem Cherezig, que acolhe, e ali tem Manjusri, que corta, né? Com a espada, sabedoria. Então, os dois, eles têm que andar juntos, né? Acolher assim, tá bom, tudo que a gente está fazendo está bem. A gente pode oferecer a nossa prática, nosso tempo, nossa identidade, nossas perturbações, nosso ego, nosso medo, nossa alegria, nosso trabalho, nosso empenho. A gente oferece tudo isso. Então aí Cherezig acolhe. E junto com isso tem uma espada, né, às vezes escondida assim, para cortar justamente a dualidade, né? Legal, mas não fez mais do que a sua obrigação. Pode ser. Não, o que a gente está aqui para fazer, né? Como se fosse, aspirantes a bodhisattvas, né? Não deveríamos esperar mais do que isso. A gente tem uma imensa responsabilidade nas mãos, assim. Eu não queria, assim, preocupar vocês, assim, trazer esse peso aqui para esse encontro, mas é isso. Porque quando a gente mais ou menos vislumbra, é como se a gente tivesse automaticamente responsáveis por aquilo. Porque a maioria dos seres não está vendo isso. Então a gente tem essa responsabilidade de andar, assim, e não de querer ser acolhido, afagado. Aquilo vai acontecer, né? Ainda mais com o Lama Santen, aquilo assim, é uma mãe só, né? Mas aquilo a gente precisa estar disposto a ser cortado também. Às vezes chegar super, né, assim, empolgado com alguma grande ideia e aí ele olhar com aquela cara assim. E a gente, tá bom, então tá. A gente tem que estar aberto para isso. Tem que ter esse espaço, assim. Se a gente não tiver esse espaço, a gente não vai andar muito. Então tem esse ponto.
Aham. Desse meu filho. Essa parte exatamente não lembro, Então, talvez. justamente tudo isso que É, você falou até é. agora, por pouco tempo, Aham. de falar. Aham. E, tipo, a gente não vai ficar elogiando. É. Sim, foi a parte passada, isso é uma boa menina. Pra tratar, né? Só que ele falou igualzinho no último retiro aí que ele deu, igual, a mesma coisa. Em São Ele tava Paulo? dando ênfase aqui É. pra mim de novo. Eu acho que foi em São Paulo, né? Porque teve o Sukhavati, depois teve em São Paulo. Ele falou um pouco, acho que de materialismo espiritual. Uhum. Nessa linha. É. Tipo, de ter compras, Isso tudo é materialismo espiritual mesmo. Então a gente vai andar com materialismo espiritual por um longo tempo. Eu até acho bom, eu tenho ouvido o Lama falar isso, porque quando eu tive contato com esse livro do Trungpa Rinpoche, né, A Lei do Materialismo Espiritual, eu fiquei impactado, assim, eu já tinha ouvido falar que ele era bem cortante, né, mas eu não imaginava que era tanto, assim, né, porque ele derruba tudo, assim. Qualquer aspiração de algum mérito, alguma coisa, ele derruba. E aí a gente pensa, bom, tá, não resta mais nada, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Uma coisa desse tipo, né? Aí eu achei bonito, assim, de ouvir o Lama dizer, bom, vamos relaxar, né? Todos nós somos materialistas espirituais. Começou assim, então a gente está nesse barco, né? Materialismo espiritual é isso, a gente tem um pouco dessa aspiração de avanço, uma aspiração de mérito, de reconhecimento. A gente tem um pouco isso e está bem assim. A gente pode relaxar mesmo, porque todos nós temos um pouco isso. Mas a gente precisa ter esse olho além. Ou seja, a gente reconhece que a gente faz o que pode, que a gente está num aspecto dual, mas a gente fica com o olho lá adiante. Não, mas o Lama está apontando um outro caminho, eu vou tentar ir nessa direção. Então, nesse sentido. Isso aí eu acho que diferencia assim, o Zen tem essa coisa assim de passar a mão, Uhum. não, tudo bem, professor, Uhum. já corta assim de uma forma Direto, né? Direto. Sim. A grande questão é essa. Se tu não és o que tu pensa que tu és, tu não é essa identidade que tem que cortar isso tudo, quem tu é? Ele simplesmente corta. Quem eu sou, né? Tu tem investimento para atrás de isso. Essa é a grande questão. É verdade. A meditação do Zazen tem essa qualidade. Exato. Tu buscar quem tu realmente é, verdadeiro. É bem. Tanto que os mestres do Zen, assim, até a gente estava comentando hoje isso no almoço. Os mestres do Zen em geral, eles são muito cortantes, assim, e eles são de poucas palavras, né? Vai fazer perguntas num ensinamento, assim, responde, faz uma longa pergunta e responde numa frase, um não, ou sim, ou tá, mas e aí, né? A gente espera uma longa explicação para alguma coisa. Boa noite. Tranquilo. Tudo bem? Sim, tranquilo. Então essa é a perspectiva geral dos ensinamentos. Vamos ter ensinamentos provisórios e outros definitivos, né? A gente estava falando isso, a perspectiva dual e a perspectiva absoluta. Os ensinamentos relativos e direcionados à cultura de paz serão, pelo menos no início, provisórios. Dizem respeito ao mundo condicionado, onde, esquecidos do que somos verdadeiramente, nos ligamos a um corpo e dizemos, eu sou este corpo. Ainda que nosso corpo mude, continuamos a dizer, eu sou este corpo. Também dizemos, eu sou a minha identidade. Apresentamos-nos com o nosso cartão de visitas, eu sou isso. Ainda que tenhamos muitos diferentes cartões e tenhamos nos apresentado de formas diferentes no passado, dizemos, agora sou isso.
Então a gente tem essa impressão, a gente passou por muitas impermanência, nos levou a muitas identidades, e hoje a gente diz, não, agora eu sou isso. A gente pensa, eu cheguei onde eu tinha que chegar, porque agora é a realidade. Antes eu estava viajando, eu era uma criança, eu era um adolescente, agora eu sei o que eu sou. Né? Pode ter essa sensação. E talvez não tenhamos nenhuma desconfiança de que não somos realmente aquilo. Desse modo, se nossa identidade vai mal, nos sentimos muito aflitos. Se nosso corpo está mal, nos sentimos muito aflitos e nos guiamos por essas aflições. Acreditamos que, se seguirmos o que parece favorável e escaparmos do que parece desfavorável, atingiremos a felicidade. Vocês devem ter percebido que, dentro dessa perspectiva, ninguém obteve sucesso até hoje. Então, assim, mesmo os nossos avós, bisavós, a gente pensa, bom, em algum momento alguém atingiu alguma coisa, uma sabedoria, algo final, assim. Mas a gente está sempre migrando de bolhas em bolhas. Isso o tempo todo. Certas pessoas podem ter obtido muitos resultados, mas nunca o pleno sucesso. Isso porque giramos dentro do que chamamos de experiência cíclica, sem solução. Buscamos a felicidade em coisas impermanentes que inevitavelmente chegam ao fim, e quando isso acontece, vem o sofrimento. O budismo ensina que não adianta procurar a felicidade permanente no samsara, na existência condicionada. Precisamos ir além, procurar em outro lugar. Então, na existência condicionada, não vai ter a felicidade. A gente precisa olhar além. Nesse momento, estamos imersos em uma versão de cultura de paz que apresenta problemas. Temos graves dificuldades na questão ambiental, tanto na exploração dos recursos naturais como na poluição. Temos também graves falhas em termos de indivíduos e sociedade. Estamos em uma cultura que permite e eventualmente estimula várias coisas negativas, desde hábitos alimentares nocivos e consumo de substâncias tóxicas, até questões como corrupção e violência. Assim, o nosso grande barco da cultura de paz tem furos no casco e está fazendo água. Algumas pessoas acreditam que os furos estão permitindo a entrada de um tal volume de água que as bombas não estão dando conta e o barco está afundando. Para elas, esse processo não tem como ser contido, ou seja, a sustentabilidade da vida no planeta não tem solução. Outras pessoas vão dizer, há soluções. Outras ainda dizem, havendo ou não solução, farei a minha parte. Eu me incluo entre essas. O Lama está falando, se inclui entre essas, que havendo ou não solução, eu farei a minha parte. Se houver solução, espero contribuir de alguma forma, e se não, já estamos salvos. É apenas um barco. Há o grande oceano. Nossa natureza não será efetivamente afetada, seja pelo que for. Então tem esse grande oceano onde a gente está repousado. Né? Então todas as bolhas que surgem e cessam, os barcos onde a gente navega, eles são só barcos. Né? Eles não são a natureza última, não são o oceano. Então esse oceano ele não vai ser afetado. Não importa se tiver um grande navio, se tiver um botezinho, uma boia, o grande oceano está presente. Nossa cultura de paz precisa de alguns ajustes. Precisamos fechar os furos do casco do barco. Para fazer isso, já temos tudo de que precisamos. Uma natureza ilimitada e luminosa, capaz de construir e de mudar as coisas, e a motivação de alcançar a felicidade e nos livrarmos do sofrimento. Então, essa natureza ilimitada e luminosa não quer dizer assim a natureza boa. Né? Luminosa, algumas vezes a gente pensa, luminosa como algo bom, né? Assim, diferente do ruim. É luminosa porque ela cria as várias realidades. Ela cria realidades ruins e realidades boas. Né? E ela pode construir e mudar as coisas. Então, a gente está repousado nesse oceano, que surge uma onda grande, uma onda pequena, né? Brota um barco, brota uma ilha, e o oceano permanece. Então, precisamos entender que o barco é um só, e que vamos flutuar ou afundar com ele todos juntos. Então todos estamos no mesmo barco. A gente precisamos reconhecer desse modo. Como? Exato, a luz é a mesma, né? Ela está
Uhum. Pode falar. Claro, claro. Sim, sim. Uhum. Isso. Exato. Não, mas é isso aí mesmo. É isso aí. Esse exemplo da luz é interessante, né? Porque uma mesma luz, ela afeta todos os corpos, né? Mas cada um recebe a luz de um modo diferente, né? Então, ela reflete, né, numa roupa, num objeto qualquer, ela ganha diferentes nuances, mas a luz é a mesma. Ela permanece do mesmo modo. Do mesmo modo o oceano. Exato. Pode ver. O primeiro diz assim que todos nós estamos vivenciando problemas verdadeiros, né? Então está falando do sofrimento. A primeira nobre verdade seria a verdade de que mesmo alguma coisa que traz felicidade para nós, ela pode trazer sofrimento. Então algo que a gente consome, né? A gente pensa, bom, isso aqui eu vou passar bem com isso. Aí, se a gente ingere alguma coisa, por exemplo, a gente pensa, bom, vou passar bem com isso. Mas depois passa um tempo a gente passa mal, né? Então, ou uma relação, né? A gente pensa, bom, esse aqui é um grande amigo, né? Aí passa um tempo aquilo já não é mais assim, né? Então o tempo todo a gente está vivenciando isso. Sim. Não, tem essa, né? Sim. Sim. Aí tem essas 4 verdades. Então, nós estamos no mesmo barco e vamos flutuar ou afundar com ele todos juntos, né? A gente é o barco da humanidade, né? Quando percebemos que as coisas que estamos fazendo para ter felicidade e evitar o sofrimento não funcionam, né? Que é um pouco isso dessa nobre verdade, né? Ficamos dispostos a mudar. Mas mudar como? Então aí vem a pergunta. Dentro da visão limitada de certo e errado, temos o hábito de julgar e culpar. E aí brigamos uns com os outros. No caso dos furos no casco de nosso navio, as pessoas podem se dividir em grupos e trocar acusações mútuas. Foram vocês que fizeram um furo. Aquele grupo deveria ser jogado da murada. A noção de exclusão está muito arraigada dentro de nós. Temos a tendência de ver todos que não são iguais a nós como inimigos. A história das civilizações está repleta de exemplos de nações que consideravam os outros povos bárbaros. Até hoje é assim. No budismo, não trabalhamos com a noção de que exista um centro do mal, ou um complô para afundar o navio, ou seres que desejam infelicidade e sofrimento. Então, algumas vezes a gente se depara com isso, né? A gente pensa, bom, a pessoa está tão imersa em sofrimento, uma coisa depois da outra, que a gente pode cair nessa armadilha, né? De pensar, bom, a pessoa quer o sofrimento, né? Ela realmente quer a infelicidade, não pode. Está fazendo uma coisa depois da outra, está causando mal, ela quer a infelicidade. Nem que seja dos outros, mas ela quer, né? Aquilo a gente tem um pouco dessa dúvida, assim. Mas ele está dizendo assim, que isso não é verdade, né? Porque, na verdade, se a gente for ver a fundo, todos os seres, eles têm... Mesmo nesse exemplo da fofoca que eu falei, assim. Tipo, a fofoca, ela vai trazer problemas, isso é certo. Mas naquele momento tem um instante de prazer, né? Tem um instante de comunidade, do tipo assim, eu e você aqui, né, juntos contra aquele, né? Tem um instante de felicidade ali também. Né? Por isso, não vamos querer excluir ninguém. Os comportamentos não são perfeitos, mas podem mudar. Todos temos a natureza ilimitada. Temos receitas que funcionam e outras que não funcionam. E então temos que aprimorar os nossos processos. Então, isso é a noção dos meios hábeis, né? A gente vai buscando meios hábeis. Se em algum momento, com alguma pessoa, aquilo não funciona, a gente está tentando praticar, está tentando olhar os ensinamentos, praticar metta bhavana,
aquilo não está funcionando, a gente continua, a gente não desiste. Né? Então, o nosso foco vai ser sempre esse. Que os seres atinjam a felicidade e se livrem do sofrimento. Aí se a gente não está conseguindo, não é porque o ser está errado, então esse aqui não tem solução. É só a gente não está conseguindo. Pode ser que outro ser consiga, né? Tipo nós aqui, né? Quem foi atender ali foi o Saúl, né? Podia ser qualquer um de nós, mas foi o Saúl. Ó, tá de roupa nova? Tudo de bom. Até mais. Então, dentro da noção de responsabilidade universal, o que nós vamos fazer? Vamos cuidar para que nossas ações sejam menos agressivas e mais positivas. Quando agimos assim, ficamos mais felizes. Se pensamos que trazer benefício aos outros é um problema e que arrancar as coisas dos outros ou jogá-los pela murada é melhor, o casco do barco começa a se romper. A sustentabilidade fica afetada. Então, esse barco da humanidade que ele está dizendo, né? Todos nós estamos juntos. Né? A felicidade dos outros é a nossa felicidade. A gente poderia pensar assim, os políticos, né? Então, todo mundo, às vezes tem essa noção, assim, se a gente explodir Brasília, o Brasil vai ficar melhor. Né? Mas aquilo não é assim, né? Se eles ficarem felizes, aquilo vai ficar melhor. Né? Eles podiam... Hoje a gente estava comentando assim, né? Sobre a poesia, né? A poesia traz a felicidade. Ela traz sofrimento também, né? Vamos dizer assim, a poesia faz as nossas mentes se libertarem de algum modo. Né? A arte, eu acho que tem um pouco esse papel. Assim. Vamos mostrar um pouco de poesia para os políticos mais... Né? Tipo, envia umas flores, assim, aquilo abre um espaço na mente. Né? Com certeza eles vão ficar mais felizes, aquilo vai ser muito melhor. Né? A gente mostra para os publicitários também, né? Assim, um pouco de poesia assim, na vida, aquilo vai ser muito bom. Né? Para todos, assim. Felicidade garantida. Né? Então, as pessoas autocentradas e que tentam arrancar coisas dos outros ficam aflitas, pois sentem-se cercadas de inimigos. Elas, de fato, cultivam inimizades e negatividade, e isso vai gerando isolamento, dificuldade para conviver com os outros e consigo mesmo. A agressividade torna-se um hábito. Os amigos e parentes tentam ajudar, mas é muito difícil. Vocês provavelmente já devem ter procurado ajudar pessoas que estão afundando no meio das aflições. É complicado, porque para nós não há razão nenhuma para aquela aflição, mas o ser aflito está povoado de condições negativas e não vê solução. Por outro lado, se desenvolvermos relações positivas com os outros, nos sentiremos mais felizes. Teremos identidades melhores, desenvolveremos pensamentos e atitudes positivas, vamos nos alimentar melhor, ter melhor saúde, tudo melhora. Desenvolver relações positivas não significa que vamos concordar com tudo. Em certos casos, precisamos desenvolver uma posição firme contra a negatividade. Um bom exemplo é a educação de nossos filhos. Deixar que façam tudo o que quiserem jamais seria uma relação positiva. Essa compreensão é a compreensão da cultura de paz, e ela tem uma recomendação específica e prática. Devemos estabelecer relações positivas conosco, com os outros seres, com o ambiente social e com o ambiente natural. A qualidade básica por trás dessa recomendação é a estabilidade inseparável do conceito de liberdade. Então, essa estabilidade ela é inseparável da noção de liberdade. Nesse caso, liberdade significa não ser arrastado pelas situações, mas poder dirigir a própria ação com lucidez. Então ele está falando da ação de poder, né? Ação de estabilidade, que é a liberdade de não ser arrastado pelas condições que surgem. Então isso algumas vezes parece contraditório. Tipo, bom, liberdade é eu fazer o que eu quero, né? Mas liberdade é não obedecer aos impulsos que surgem na mente. Né? A gente está lá, estável. Eu falo isso para os meus alunos adolescentes às vezes. Vocês gostam de desobedecer? Então tá, vamos desobedecer totalmente a nossa mente. A gente vai ficar aqui, livres dos impulsos da mente. Aquilo nem sempre é muito digerível, assim. É mais fácil ficar fazendo piada, alguma coisa assim, mas tudo bem. Aí funciona, para alguns funciona.
É, exato, né? É você que está me obrigando a fazer isso. Não quero meditar. E aí? Cadê a liberdade? Outras coisas. Né? Exato. Mas aí tem essa questão, né? Então, se uma situação negativa nos aflige e perturba, perdemos a lucidez. Não conseguimos dirigir nossa ação. Somos levados pela responsividade. Quando mantemos a estabilidade, não somos afetados. Mantemos nossa liberdade e lucidez, não adotamos atitudes de exclusão e revide. Algumas pessoas conseguem mover-se em meio à negatividade, sem atitudes de exclusão e de revide por terem uma fé profunda, e outras por terem uma lucidez muito grande. Então, ele está dando essa diferenciação. Assim. A fé profunda seria assim, eu não sei bem por onde eu estou andando, mas eu estou confiando. Ele não tem mais usado essa nomenclatura das faixas. Né? Acho que agora, não sei se foi em São Paulo ou Curitiba, que ele voltou a usar um pouco. Mas para não confundir, agora ele está falando só dos blocos. Mas uma vez ele usava essa nomenclatura das faixas. Então a faixa 4 seria essa faixa de seres que tem uma confiança. Eles simplesmente se movem, uma confiança no céu. Não sabem muito bem, não entendem a vacuidade totalmente, né? Mas tem uma confiança, então seguem. E alguns podem ter lucidez. A lucidez é talvez um pouco mais do que a confiança, porque a lucidez eu estou vendo. Então, essa fé não seria uma fé cega, mas seria uma fé de ver, ter um vislumbre, né? E andar naquela direção. Sim, a fé profunda seria a faixa 4. O melhor é juntar fé e lucidez. Está explicando aqui. Né? Nesse caso, temos a certeza intuitiva da fé associada ao raciocínio lúcido. Esse é o conceito de cultura de paz. Então vocês veem, ele está trazendo a noção do bloco 4, né? A fé com a lucidez. Poderíamos ensiná-lo aos nossos filhos nas escolas, mas a melhor forma de fazê-lo é viver esse princípio. Nosso objetivo é que as pessoas possam refletir sobre isso, que elas percebam que podem se recriar como pessoas melhores, adotando outra maneira de se relacionar consigo mesmas, com os demais seres, com a sociedade e com o ambiente. Vivendo na cultura de paz, vemos todos os seres como aliados. Como nós, eles querem felicidade e não querem sofrimento. Não excluímos os seres imersos em negatividade, nem sentimos aversão por eles. Então ele conclui com ele volta a essa afirmação, né, de que todos os seres buscam a felicidade e buscam se livrar do sofrimento. E aí, com isso, a gente encerra o livro. Eu gostaria de ouvir algumas perguntas, questões que vocês possam ter, mas eu também queria fazer uma pergunta primeiro, assim, que de modo geral a gente retoma o livro, né? A gente reinicia o livro e começa ele de novo. Esse livro a gente não passou por todo ele, né, nesse estudo. A gente começou lá com o capítulo da sabedoria, depois a gente voltou para os 12 elos, aí passou pelo capítulo da sabedoria de novo e foi até o final, né? E a gente não chegou, por exemplo, a ver a introdução, né, ver essa parte inicial, assim. Então talvez a gente possa começar por ali, né? A gente começar do início, assim. Mas eu não sei se vocês teriam alguma aspiração, uma vontade de talvez estudar algum outro livro, se teria alguma sugestão. Queria escutar vocês também um pouco, assim. Se eu teria alguma sugestão? Eu acho que eu teria, mas eu queria ouvir vocês primeiro. Continuar nesse. Acho que não. Até porque o livro do começo a gente não começou, né? Mas digo, de quando a gente começou com o livro, acho que o público flutuou um pouco, né? Não sei, talvez tu estava desde o começo, né? Desde que a gente começou. Né? O Paulo talvez também.
o Saul. Isso. Isso, a gente pulou a introdução, né? E a gente começou já com os 12 elos. A gente começou com o capítulo da sabedoria, porque o estudo ia um pouco nesse caminho, daí a gente pegou esse livro e aí depois a gente retomou desde os 12 elos, que é o capítulo 3, isso? O Senhor nos dança. É o capítulo 2, na verdade. Porque aí tem essa pequena introdução, os fenômenos dançam, e aí já entra nos 12 elos. A gente começou do 2. O Ademir também, né? Uhum. Vê de novo, né? Tradicionalmente se diz isso, né? Que a gente deveria ler 7 ou 17 vezes, uma coisa assim. É algum número com 7, ou 27, ou 107. 107 eu acho que Aí quando chegar no 100, assim, a gente vai para outra. Mas qual que é o enfoque do ensinamento? É os 12 elos, o Prajnaparamita? É a roda da vida, né? Que é esse título. A roda da vida totalmente explicada, né? Os 3 venenos, os 6 reinos, os 12 elos. Mas onde mais fica mesmo é nos 12 elos, porque é o que o maior volume, né, que é dedicado ao livro, aos 12 elos. Mas aí depois tem um capítulo sobre a sabedoria, perfeição da sabedoria, que é mais ou menos o método de olhar os 12 elos com lucidez. Seria com o Prajnaparamita. Então, é isso. Que é a quarta nobre verdade, exato. Nos 12 elos? Isso. É porque o sétimo passo, especialmente a partir do sétimo passo, na verdade todo o caminho, né? Mas especialmente a partir do sétimo passo, a gente entra na perfeição da sabedoria. Para entender como a roda da vida se processa, a gente pode entender ela a partir do segundo, terceiro e quarto passos, que são as emoções perturbadoras. A gente entende como a roda da vida se processa. A gente pode acessar as sabedorias e qualidades do quinto passo, que é o quadro de 200 itens, para superar a roda da vida, ou para iluminar a roda da vida. O sexto passo é a meditação, e o sétimo é a gente entender todo o processo da roda da vida. Então, os 12 elos, eles são um processo de construção da experiência cíclica, do samsara. Então, o nobre caminho de 8 passos, ele ajuda a elucidar esse processo. Os ensinamentos, eles são todos cruzados, né? De algum modo, eles sempre vão se encontrar. Então, quando a gente fala, por exemplo, a origem do sofrimento, que seria a primeira, aliás, as causas do sofrimento, a segunda nobre verdade, né? A gente está falando da roda da vida. Porque os 12 elos, eles são a causa desse sofrimento. E aí depois, a eliminação das causas, né? Terceira nobre verdade, é a gente também compreender que o sofrimento é construído, que dukkha não é final, né? Não é absoluta. Então, como todo sofrimento é construído, ele pode ser dissolvido. E aí a gente usa o nobre caminho de 8 passos para dissolver. Isso. A gente pode entender a roda da vida, os 12 elos,
como as causas do sofrimento, mas a gente também pode iluminar e entender que, por exemplo, o Shantideva fala, né, que se a gente entende os 12 elos, a gente entende a mente do Buda. Aquilo é um pouco estranho, né? Porque a gente pensa, bom, a roda da vida é o sofrimento, como é que isso é a mente do Buda? Mas é porque a gente está entendendo o processo como ele se dá. Então o Buda, quando atingiu a iluminação, se conta isso, que ele viu os 12 elos. Né? Então ele viu o processo de construção do sofrimento. Direto. Né? Isso. A gente olha como quase estudando aquilo, como um passo atrás. Né? Como um médico, por exemplo, que estuda uma doença, mas ele não está doente. Ele está estudando, ele está vendo como é que a pessoa chegou naquilo. Ou como a gente cuidando da própria saúde, se alimentando bem, fazendo exercício, a gente entende. Bom, se eu comer isso, hoje eu comi, passei mal, então não vou mais comer. Ou sinto alguma reação alérgica, eu não faço mais isso. Então eu entendo que aquele processo, ele começa a se desenhar, mas ele não termina. A gente entende o processo acontecendo. Eu acho que esse livro é o mais apropriado. Né? Ele é super completo. Né? Sugestão que daria? Eu acho essa uma boa sugestão, assim, a gente continuar com o livro. Mas eu também tenho uma aspiração em algum momento a gente estudar o Mandala do Lótus. Ou até a Joia dos Desejos. Só que a Joia dos Desejos, ela às vezes é um pouco dura, assim, ela tem um aspecto mais intelectual da vacuidade, né? Então... É. Livro não. Não, talvez até tenha, né? Que eu... Krishna escreveu um livro que... O Sutra do Coração, ele fala, né? O Coração da Compreensão. Eu acho que é o Coração da Compreensão. Eu cheguei a pensar e comentei com o Lama sobre o Sol da Sabedoria, né? Eu comentei com o Lama e o que ele me falou foi que ele considera um pouco duro, assim, no sentido... Por exemplo, o Marcelo tem estudado, né? Mas o Marcelo tem esse foco intelectual, assim. E acho que tem que ser um pouco mais contínuo, mais focado. Sim. Não dá pra chegar de paraquedas. Sol da Sabedoria. Eu acompanhei um pouco, eu comecei a acompanhar o que discutia a ver. Eu lembro que tu falou. Porque ele fez muito, assim, ele estudou pra mim. E aí ele já mandou os áudios, meio. E aí depois de estudar todas as compilações que tratam do Prajnaparamita, desse grupo, eu tinha estudado de várias formas, que nem a gente fez, várias compilações, várias transcrições. Aí eles foram pro Sol da Sabedoria com o mesmo grupo, assim. Por isso que também eu estou consultando vocês pra gente ver se em grupo a gente vai pra alguma outra coisa ou permanece aqui. Acho que isso aí Ele tá bom. Enquanto vocês pensam um pouco, eu vou no banheiro. Eu não sei, ele é ótimo para gente estar em grupo, assim. Ele é bem básico, né, mas ele é muito bom. Mas eu acho assim que, não sei, talvez para quem já está desde o início, talvez fosse melhor voltar com outra coisa, mesmo que depois retomasse para ele. Fazer um intervalo. Fazer um intervalo, sair um pouco desse tipo de ensinamento para outro, mesmo que depois retornasse para ele. Não sei. Ou talvez
reforçar bem as bases desse aí para ir para um traje para a vida depois. A gente fez esses vários textos, né? Mas como tem muita gente nova, a gente pode voltar tudo de novo, como falou, né? Dividir tudo de novo. Eu sinto falta da gente estudar e entender bem como que pratica os 8 pontos. Ah, sim, é verdade. Em algum momento, não. Esse aí é um ensinamento que eu procurava também. Eu ouvi dizer que estava tendo de quinta-feira aqui, numa ocasião, um Zé Neto. Ah, sim, sim. A gente passou, acho que meio rápido, assim. Não sei se a gente ficou, mas não ficou. Praticando e tal. Não sei, a gente não sim. Outra coisa que eu sinto falta aqui no sério é o ensinamento sobre essa questão dos 5 elementos, energia, que nem aquele livro que tem ali daquele lama do bom ali. Esqueci o nome agora, mas os 5 elementos, tá? Isso aí. Um ensinamento nesse nível, assim, para o cara trabalhar a energia na meditação, isso aí eu não vi no sério ainda. Acho que era interessante. Acho que era interessante. Talvez tem que ler várias vezes. Quem domina mais é a parte baixa, né? Mais essa questão dos 5 elementos, energia, mas nunca vi no sério assim, talvez pode ser uma ideia. No sério, no Porto Alegre? Um estudo não, né? Mas, por exemplo, na introdução à meditação aqui, volta e meia, eu procuro trazer esse aspecto, né? Eu sei que é pouco tempo, né? 1 hora, mas ele é o tipo do ensinamento assim que a gente precisa praticar, né? Então, mais do que um estudo, ele deveria ser uma prática, né? Mas é interessante. Voltada para a meditação, se fosse aprofundar muito nisso, eu acho que acaba ficando a geraia do contexto. Que é estudar as questões aí já entra. Eu procuro abordar os 5 elementos na introdução à meditação, né? Não é. Então, mas poderia ser uma sugestão assim de cada dia a gente focar num elemento, né? Por exemplo, porque eu tento passar super rápido, né? Igual hoje eu peguei 3 objetos, né? Respiração, objeto visual e 5 elementos. Os 3 escolham um e agora a gente vai, né? É super rápido assim. Mas eu poderia escolher, não, hoje a gente vai focar no éter, só no éter. Aí é um pouco um estudo, né? Porque senão entra um pouco nisso que o Ademir falou, começa a ficar um estudo intelectual, assim, né? O que é o elemento éter? Então, no lado norte tem tal elemento ligado a tal Buda da família tal. Aí aquilo começa a não ser muito o nosso foco, né? Eu acho que é mais praticar. Então, hoje vamos focar no elemento éter. Então a gente fica no elemento éter. 15 minutos. A gente fala um pouco, cada um, né, fala um pouco o que entende do que é o elemento éter e a gente pratica o elemento éter. Aí na outra quinta o elemento ar. Aí na outra quinta o elemento fogo. E assim vai. Poderia ser uma sugestão. Tu acha muito tempo? Mas a gente poderia fazer sessões mais longas também, né? Aí
fala um pouco do éter e pratica. Em vez de 15, faz 30 minutos. Faz 2 sessões. Sim. Eu acho legal. Por exemplo, as práticas de yoga, às vezes é o nacional aborda um pouquinho, assim, né? E aí, sempre gera muito interesse. E a gente está praticando. E é possível ver com respirações, é possível sentir. Tem toda essa questão das respirações. Daí para alguém que tem um aprofundamento de prática, de teoria, aprofundar o estudo com prática tranquilamente. Tem aquela questão do túmulo também, daquela prática de túmulo, né? Que é o elemento fogo e tal, o fogo interior, né? Que aumenta o calor. Pô, tem todo... Também tem um livro só sobre isso, do Tenzin Wangyal, né? De tu equilibrar e mover a energia e ver isso acontecendo. Essa é uma das 6 yogas do Naropa. Yoga dos sonhos, essa do túmulo, tem a boa, né? Projetar a consciência. Eu ainda não vejo alguém para facilitar, né? Não se aprofunda nisso. Mas isso aí não aprofundamento, isso pode já essa que é a minha dúvida. Eu acho que sai um pouco do eixo. Meio avançado isso aí. Acho que sai um pouco do eixo. A gente também fugiu do assunto, né? Porque, por exemplo, poderia ser esse dos 5 elementos do Tenzin Wangyal, né? Só que não tá no eixo dos 21 itens, né? Não que o Lama não aborde os 5 elementos, mas não da forma que ele traz, né? Então aquilo talvez não seja o caso. Eu comprei esse livro, mas não cheguei a ler ainda, dei só uma olhada por cima, assim. E destrincha bem e dá várias práticas de respiração e tal, que te ajuda a destacar cada elemento. Explica intelectualmente primeiro, né, e depois como é que é o nome? Forma através da luz e Luz da xamanismo. pois é, mas xamanismo. Ele fala do Tantra, ele fala de 3, no xamanismo, no Tantra e no Dzogchen. Esses 3, que é o próximo mais avançado, né? Mas pelo menos dá uma noção. Isso é uma coisa que a gente, a questão da energia, ela afeta a própria concentração, o próprio foco na meditação. Talvez não aqui, mas é uma coisa que talvez fosse interessante o Lama avaliar mais pra frente. Acho que no retiro de São Paulo ele disse que mais próximo assim, na abordagem do Mundial. Ele considera próximo, mas ainda assim uma outra linguagem. O próprio livro é uma outra linguagem. Daí tem essas sugestões de prática, né, de respiração. Eu vi um vídeo, se vocês quiserem olhar, né, tem no Vimeo, procura lá, põe no Vimeo e põe o Tenzin Wangyal. Tem ele mesmo, ele fazendo, né. Aí tem umas, eu cheguei a fazer um tempo assim, senta para meditar, você vai ficar na postura de lótus mesmo. Aí inspira, visualiza um chakra, gira 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro, aí solta, aí faz umas... Aí depois tem uns movimentos assim, né? Aí vai o corpo todo, é aquele negócio, daqui a pouco a gente tá todo mundo aqui. Aí não sei, aquilo é bom, né? Super bom. Assim. Mas não sei se é o caso, né? Acho que é. Acho que não. Já é super assim, algo a gente focar mais, né? A gente tem que praticar, né? Eu sinto, quanto mais vou praticando, que é algo que tu quer ensinar, né? É algo que tu quer, vamos praticar junto, olha só, observa tal coisa, fica ao pé que nem um lama. É muito precioso tu conseguir cuidar. É
Eu vi uns trechos só. Eu vi uns trechos. Ou na posição de lótus, ela em cima, cai e fica na posição de lótus. Eu vi isso aí. E faz aquilo para o nome. Isso já é. Eu acho que sim, foco na energia. Mas eu acho que vai além no sentido de que a gente pode abordar os 5 elementos, ou contemplar os 5 elementos, praticar os 5 elementos, tanto em shamatha como na prática de lucidez também. De lucidez, né? Do prajnaparamita. Porque a gente entende como que os 5 elementos se processam. E aí, entendendo como eles se processam, a gente desenvolve uma lucidez em relação àquilo. Então, a gente pode, a partir de um ponto de vista, a partir de um lugar, a gente olhar os 5 elementos de diferentes formas. Ou eles surgindo na experiência comum, e a gente simplesmente focando eles e equilibrando, ou a gente vendo a partir da lucidez, porque eles brotam de um lugar não nascido também, né? Eles podem ser vistos desse modo, né? Como não causais, né? Então, a vantagem que eu vejo na abordagem do Lama é que, por ela não depender de uma postura física ou de, né, determinados movimentos aqui, ali e tal, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Estou olhando com a mesma cara que eu estou fazendo shamatha, aí eu estou fazendo metta bhavana, aí eu estou fazendo prajnaparamita e a cara é igual. Eu não estou lá me movimentando diferente, eu estou só olhando de um outro modo, me posicionando internamente de um outro modo. Não precisa de ver essa habilidade também de fazer esses movimentos mais exóticos, assim. Mas aí ficamos com o livro, então, com esse, no fim? Não sei. O que foi decidido? É que o Vladimir tinha falado de fazer um intervalo. Dar um e voltar depois pra ele. Pode ser direto, pode ser. Intervalo de algumas semanas, outra coisa depois. Eu posso. Sim. Eu posso fazer assim, eu dou uma pesquisada, porque tem várias transcrições de ensinamentos do Lama, né? Eu posso dar uma pesquisada no que eu tenho e a gente estudar algum texto de repente, né? Pode ser um texto mais curto, né? Aí a gente faz. Às vezes por exemplo, dentro do mesmo tema da Roda da Vida, ele traz uma outra abordagem, né? Porque tem uma infinidade de ensinamentos, né? Que o próprio Lama trouxe, que já estão transcritas. Então eu dou uma olhada lá no que eu tenho no computador e tem um pessoal da transcrição, tem uma mandala grande da transcrição agora, né? E aí eles têm o Trello, que é uma ferramenta, eles colocam tudo lá, né? Aí lá tem um monte de coisa também, eu posso dar uma olhada, pra ver o que tem. E aí tem... Sim, eu vou olhar com cuidado. E aí, falando nisso de energia, eu lembrei que tem uma transcrição, que inclusive foi a Andréia que fez, Andréia Souza, que não sei se vocês conheceram, que agora é a monja Digmitidze. Aliás, ela respondeu o meu e-mail, eu te falei que eu tinha mandado um e-mail para ela, né? Ela respondeu, ela disse que ela está num intervalo de estudos e ela vai entrar num retiro, entrou agora, nessa segunda, de 3 meses. Daí quando ela sair do retiro, vai faltar uma semana para ela voltar para os estudos da Shedra que ela está fazendo. E ela contou que teve uma situação de saúde lá bem delicada, mas que agora ela está bem. Ela disse que eu tô meio de guardião da saúde dela, assim, né? E ela disse que o normal lá é estar sempre meio doente, assim. O normal, ainda mais para os ocidentais, a água que se bebe lá e tudo, assim, aquilo tá um pouco...
Mas aí essa situação foi mais, ela teve que ser hospitalizada. Assim. A pessoa já está imune. Ela está na Índia. Índia e Nepal. Eu não sei bem se ela está estudando no Nepal, né? No começo ela tinha ido no Nepal, daí deu aquele terremoto, até ela estava lá. Estava lá, né, por perto. Ela estava dentro do templo meditando, quando deu o terremoto, disse que começou a tremer tudo, cair as coisas assim, ela achou que ia morrer naquela hora. Aí ela até falou assim, se for pra mim morrer, eu vou morrer meditando mesmo. Ficou firme e forte ali. Né? Daí, justo aquele salão que ela estava ali, ficou agora todo o templo em volta ali, nossa, tudo quebrado. A energia é muito boa. E ela... esse retiro que ela está entrando agora, ela vai para... Pelo que eu entendi, é próximo à caverna que o Tulku Urgyen meditou. O Tulku Urgyen era um mestre, um dos maiores mestres do Chagrin Rinpoche, do próprio Chagrin Rinpoche. Então, a linhagem, assim, ela está ali perto, né? Tulku Urgyen. Mas eu estava comentando que foi ela que transcreveu, um pouco antes dela ir, ela fez essa transcrição de um momento que o Lama conduziu essa prática dos 5 elementos. Então cada um dos elementos, elemento éter, ar, fogo, água e terra. Aí eu poderia trazer também, a gente fazer como uma meditação, eu posso ir lendo cada trecho e a gente vai praticando. Poderia ser também. Já que surgiu essa vontade. Isso. Uhum. Isso. Mas então ficamos assim. Semana que vem eu trago, eu dou uma pesquisada lá no material sobre a roda da vida e sobre os 5 elementos. Daí a gente continua desse modo. Depois a gente retoma o livro então. Então, página 38. Vou fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lob chusun ring lu che zamling sasum chabar beldru ju chusun nawan midrau do sun geleksha. Então, boa noite, obrigado.